Vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica da unidade 1. Então, aqui nós temos algumas afirmações que também são chamadas de assertivas. Tá lá, um número racional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. É falsa, porque nós sabemos que todo racional é escrito na forma de fração. A segunda alternativa é um número cuja parte decimal é infinita e não periódica. Se é infinita e não periódica, ele é irracional, portanto, falsa novamente. A terceira é a razão entre dois números inteiros, A e B, quaisquer. Aparentemente está correta. É uma razão entre dois inteiros, A e B, só que não quaisquer. Por quê? Porque o B tem que ser diferente de zero, o denominador não pode ser zero. Isto invalida a afirmação, portanto, é falsa. O próximo, vamos pular aqui por razões óbvias, não é um quadrado perfeito. Né? É falsa. Não é um quadrado perfeito, irracional. Portanto, por exclusão, pulamos a afirmativa verdadeira, sempre poderá ser posto na forma de uma fração. Feita a questão. Então, está aqui, racional é o número x, tal que é do tipo A sobre B, com A e B pertencente a Z, e o B diferente de zero, alternativa D. A segunda questão, dentre os números abaixo, podemos afirmar que o único irracional é... Quem que é o irracional aqui? Bem, o primeiro é uma dízima periódica, portanto, pertence a quê? O segundo é uma raiz exata, portanto, é um número racional, natural, inteiro. O terceiro, raiz cúbica de 64, é 4, portanto, é uma raiz exata, novamente é racional, natural ou inteiro. E, finalmente, aqui, o próximo, raiz 5 dividido por raiz quinta de 32, fatorando o 32 é 2 a quinta, simplificando os radicais, 5 meios. 5 meios é racional. Portanto, por exclusão, sobra o último item, o item E. É um irracional. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1022 não é uma raiz exata. Resolvida a questão. O terceiro, chamamos de fração imprópria aquela em que o numerador é maior que o denominador. E de fração mista, aquela que compreende uma parte inteira e outra fracionária. Então, isto aqui é uma fração mista. Por quê? Porque é 1 4/5. 1 é uma parte inteira, 4/5 é um pedaço, é a fração. Primeiramente, vamos transformá-la numa fração imprópria, ou seja, aquela em que o numerador é maior do que o denominador. O que significa 1 4/5? 1 é um inteiro, então, dividir em 5 partes, 5/5, mais 4/5, que resulta em 9/5. Isto é a fração imprópria, numerador maior que o denominador. Como 9/5 pertence à racional, eu digo que ele é uma fração imprópria. Por que numerador maior que o denominador? E por que é chamado de fração imprópria? Porque ele é mais que uma fração. Fração é um pedaço, é uma parte do todo. Aqui eu tenho 9 pedaços do todo que foi dividido em 5. Portanto, eu tenho mais que o todo. Alternativa C. Ele pode ser expresso como uma fração imprópria. O 4. Dados os conjuntos tal e tal, eu quero a intersecção deles. Como é que eu faço? O de praxe. Coloco as retinhas representando os conjuntos A, B e C e vou fazer o cálculo da intersecção. Lembrando que a intersecção são os elementos comuns. Então, eu devo escrever as retas ordenadas, ou seja, com um ponto de origem comum, o 0, né? Marco os pontos 2, 7, 5 e 9, lembrando quem está à esquerda, quem está à direita, e pego os elementos comuns, ou seja, são todos aqueles entre 5, inclusive, e 7, inclusive. Portanto, x pertencente a R, tal que o x menor igual a 7, maior igual a 5, o que me leva para a alternativa A como resposta. O quinto, dados os conjuntos numéricos tal, tal e tal, calcule B menos C. Note que aqui é uma pequena tentativa de confusão. O conjunto A não é necessário. Por quê? Porque eu só quero B e C. Ele foi dado para te atrapalhar. Então, atenção ao enunciado.
Note que o B exclui o 2 e vai a mais infinito, portanto à direita. O C vem de menos infinito até 3 inclusive. Então vamos escrevê-los, né? E B menos C é tirar de B aquilo que tem em B e também tem em C. Ou seja, eu só posso tirar de alguém se ele tem alguma coisa. Então eu vou tirar de B os elementos comuns a B e C. Marquei as retas, vou marcar agora os conjuntos, o B e o C, e vou retirar do B o que tem em B e também tem em C. Note que todos os elementos de 3, inclusive, até o 2, exclusive, sairão de B. Por quê? Porque eles têm em C, então só sobra daqui para cá. Ou seja, o 3 vazio, à direita é o que vai sobrar em B. Portanto, x pertencente a R, então que x é maior que 3. Alternativa D. Resolvida a questão. Esta aqui é um pouco mais chatinha, se você tem que ficar atento. Note, ele dá uma reta, marca os pontos, menos 1/5 e 1/7. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços aqui. Então, vou calcular quanto vale cada pedacinho deste. Como é que eu faço isto? Se são 5 pedaços, eu vou dizer que é 5D. Portanto, a distância daqui até aqui é 1 sobre 7 menos 1/5. Maior menos o menor, está aqui. Portanto, 5D será esta fração, 12/175. Cada pedacinho desse vale isto. Quantos pedacinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, até chegar em x, eu devo multiplicar cada pedacinho por 6. Portanto, 72/175. Agora, para eu saber a exata posição de x, eu faço isto menos isto, ou seja, o maior menos o menor, porque o x está à esquerda. Portanto, vai ficar menos 1/5 menos 72/175. Fazendo as continhas, tirando o MMC, o x está na posição menos 107/175, o item B. A questão 7, dados os 3 conjuntos A, B e C, de forma que, e ele dá algumas relações entre os conjuntos. O primeiro passo é ler e fazer os diagramas. Então, B está contido em A, ou seja, tudo que é B também é A. Está aqui. B inter C é vazio, ou seja, não há elemento comum entre B e C. Então, eu coloco C supondo que haja alguma coisa relacionada com A. Eu sei que A inter C é 3, coloco aqui o ponto 3. Eu sei que B menos o C é 2 e 6, portanto, coloco aqui. E vou fazendo a leitura e vou fazendo as marcações nos conjuntos, nos diagramas. E aí eu vou checar as possibilidades aqui. Onde B com C é isto? Não. 1, 2, 3, 4 e 6. Está me faltando o 3. B inter C é vazio, foi dado. C menos B é 1, 3, 4. Não bate lá. E vou testando. A inter C é 3, foi dado. E A menos C, 2, 5, 6, 7, que é a alternativa correta, é a última. Então é assim que fazemos esta questão. O 8º, novamente um problema de conjunto, lembrando que eu tenho que fazer a transcrição do português para a linguagem matemática, coloco aqui as informações que foram dadas, universo 40, física 13, inglês 30, física e inglês 10. Faço os 2 conjuntos supondo que haja elementos comuns, e há, são 10, e parto deles. Portanto, né, a partir do 10 eu marco lá os elementos comuns. Note que inglês são 30, mas eu já tenho 10, portanto, só inglês são 20. Note que física, 13, eu já tenho 10, portanto, só física, 3. Note, 40 é o meu universo, eu tenho 20, 30, 33. Portanto, 7 não gostam ou não estudam física e inglês, que é a resposta da questão, ou seja, é o item B. Então, 7 não estudam nem filosofia, não é física, nem filosofia, nem inglês. E o 9º. O 9º é notação científica, ou seja, a forma de escrever um número para que possamos fazer as continhas dispensando uma calculadora. Então, eu vou transformar esses números em notação científica, lembrando que notação científica é o número do tipo A, B, C, D, enfim, a parte decimal vezes 10 elevado a um expoente.
e o A é de 1 a 9. Então, transformando os números dados em notação científica, eu tenho 3,7 vezes 10 à quinta. Note que a vírgula se deslocou para a esquerda, portanto positivo. Quando vai a vírgula para a direita é negativo. E este número, 4,5 vezes 10 à nona. E este outro, 1,8 vezes 10 à quarta. Observe que aqui eu tenho divisão de potência de bases iguais. Então eu posso somar e cancelar com esta, fica mais fácil. É desta forma que nós efetuamos as continhas. E aí eu trabalho com os números menores, sem precisar de calculadora, supondo que você não possa dispor de uma. Então, fazendo as continhas e transformando já em notação científica, eu chego que a resposta é 9,25 vezes 10 à décima potência. Sem calculadora eu resolvi o problema. Alternativa A. Finalmente, a última questão. Dentre as afirmativas, quais são verdadeiras? Módulo de um número real sempre será um número positivo. É falso, porque módulo de 0 é 0 e 0 não é positivo. A segunda afirmativa, o conjunto Q, diferentemente de N e Z, não pode ser elencado por seus elementos. É verdadeira, é a definição do conjunto racional. A próxima, a relação de ordem entre os reais nos permite afirmar que, se A é maior que B e B é maior que C, então C é maior que A. Vamos ver. Se A é maior que B, é porque o A está à direita de B. Se B é menor que C, se B é maior que C, é porque o B está à direita de C. Consequentemente, C está à esquerda de A. Se está à esquerda de A, não pode ser maior que A. Portanto, é falsa. Donde concluímos que somente a segunda afirmativa é a verdadeira, ou seja, resposta C. E encerrada a nossa avaliação diagnóstica.